Entrevista do dia. Nós vamos iniciar a entrevista do dia pela rede social e parte dessa entrevista, vai entrar aqui na 99 no Jornal da Rede e também repercutida aí no Acontece 99. Nós recebemos o Fábio Antunes, que é advogado. A empresa 123 Milhas suspendeu a venda da emissão de passagens da linha Promo na última sexta-feira, que tinham datas flexíveis de viagens. Os afetados não foram apenas os que ainda queriam aproveitar a linha promocional, mas também os que haviam comprado. No sábado, o Ministério do Turismo informou que um pedido de apuração do caso da 123 Milhas foi feito ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O advogado Fábio Antunes vai falar sobre essa situação e as medidas que as pessoas que foram lesadas devem adotar. Nesse momento, vamos com o intervalo comercial da 99, agora são 8h25. A nossa entrevista continua na rede social com o Fábio Antunes, a quem nós estamos cumprimentando e abraçando. Muito obrigado, viu, Fábio, pela presença aqui no Jornal da Rede. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Rede. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso daí. Bom, primeiro, quero dizer, você é advogado, mas também é cliente da 123? Já fui, era, né? E continuo sendo e sou um dos afetados por essa medida. É um dos afetados. É importante a gente colocar, porque não só se vai falar juridicamente, e também com o sentimento, de você ter uma perda, podemos colocar assim? É um prejuízo, não tem como ter outra palavra para definir o que houve. Verdade também que é uma oferta que foi feita que pelo valor praticado no mercado, pelo valor que eles vendiam, se sabia do risco. Porque você compra algo mais barato do que você imagina, com algumas condições promocionais, você não tem uma data certa e tudo mais. Então você sabia que ali tinha um risco. E o problema da decisão que eles colocaram é a forma que não respeita a legislação e que eles simplesmente não ofereceram nenhum tipo de possibilidade de resolução do problema. Até a própria nota divulgada é uma nota que explica sem explicar nada, uma nota completamente sem pé nem cabeça ali. Você lê, relê e fala, bom, mas o que aconteceu? Quando na prática o que aconteceu é uma decisão empresarial em que eles, olha, não vou mais cumprir com a obrigação, não vou mais entregar o que foi pago e contratado, e a única opção de resolver o problema para os consumidores é essa, em total desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Seriam passagens a serem utilizadas em voos de agosto a proibição de setembro a dezembro. De setembro a dezembro. De setembro a dezembro não vamos mais emitir passagem. Tá. Como funcionava na prática? Você escolhia uma data e você poderia viajar 24 horas antes ou 24 horas depois, sempre respeitando a quantidade de dias escolhidos. Então, para dar um exemplo prático, se eu escolho viajar no dia 10 com retorno ao dia 20, eu tenho 10 dias de viagem. A linha promocional permitia que eu viajasse do dia 9 ao dia 11, então eu tinha sempre 24 horas antes ou depois para embarque, iria respeitar 10 dias, ou seja, se eu viajasse dia 9, eu voltaria dia 19. Então essa é a linha promocional que eles colocavam e aí eles faziam o contato e faziam a espécie de agência de viagens com as companhias aéreas, e isso aconteceu. Eu já viajei assim, muitas pessoas que compraram essa linha promocional conseguiram viajar dessa forma. O problema que aconteceu nesse momento é um cancelamento abrupto e um cancelamento sem o respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então, qual foi a opção, e a única opção dada pela empresa? Vocês que tinham passagens de setembro a dezembro vão receber um voucher para utilização no próprio site. De fato, essa é uma das opções que o Código de Defesa do Consumidor permite. Então, se eu sou consumidor e não tenho o meu contrato que eu paguei adimplido, cumprido, eu posso realmente solicitar. Falar, então tudo bem, me dê esse valor em um voucher, em um código de desconto, um cupom, o nome que seja dado, e eu vou utilizar no seu próprio site para fazer a compra. Um problema que começou a ser divulgado ontem por consumidores é que a empresa está ofertando vouchers separados. Então você pode usar um voucher por cada compra. Ela está pegando um valor que a pessoa comprou. Dividindo. Vamos utilizar aqui e divide 3, 4, 5 vouchers. Ou seja, a pessoa sequer poderá
cumprir aquilo que a própria empresa falou que ia acontecer. Ela tem que pagar uma parte e o resto ela tem que acertar Exatamente. com dinheiro. Ou seja, uma venda em cima de um direito seu. Exatamente. Né? Ela está vendendo a segunda vez para você. Eu né? vi um consumidor que fez um relato em rede social que falou, nossa, isso é o golpe em cima do golpe. Né? Porque você não tem a opção de, mas eu quero usar. Não, se você quer dividir os vouchers, não tem problema. De repente, alguma questão, sei lá, burocrática, uma questão de programação, ok, mas você tem que permitir a pessoa de utilizar todo o valor que ela tem direito em uma compra. Se ela gastou R$ 1.500 e recebeu um retorno de R$ 1.800 com as atualizações, por exemplo, ela tem R$ 1.800 para utilizar. O justo é devolver o dinheiro. É uma opção, não é nem o justo, porque eu posso aceitar o voucher. É uma opção. Aí, entrando no aspecto legal, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro. Você tem 3 opções alternativas. O consumidor pode obrigar a empresa a cumprir o contrato. E no caso da 123 Milhas, isso é completamente viável, porque ela é uma empresa que ainda está ativa. Ela é uma empresa que continua vendendo outros produtos semelhantes. Estamos de volta no 99 FM, estamos entrevistando o advogado Fábio Antunes. Ele fala sobre a 123 Milhas e toda a polêmica que surgiu aí quanto aos voos, né, programados agora para este fim de ano. O doutor Fábio está explicando sobre alternativas que a empresa ou que o consumidor tem nesse caso, é isso? Exatamente, Pedro. Agora, um bom dia para os ouvintes. Uma utilização, né, de um valor no próprio site, então isso é possível, e isso tudo com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 35, quem tiver alguma dúvida, é só jogar no Google, artigo 35, Código de Defesa do Consumidor, que vai ver, e ele é muito claro, que é você exigir da empresa o cumprimento da obrigação contratada. E no caso da 123 Milhas, isso é completamente viável, porque, como eu disse, é uma empresa que está ativa. Então, se você entrar hoje, ela não está em recuperação judicial, ela não pediu falência, nada disso, ela está ativa, ela está vendendo outros produtos, aqueles produtos não promocionais. Então, ela está fazendo o papel dela de uma agência, de uma espécie de uma agência de viagens. Então, eu não quero nem receber o dinheiro de volta e eu não quero utilizar esse valor como um cupom, como um voucher, um desconto no seu site. Eu quero que seja cumprido. Essa é uma opção. A outra opção é ter o dinheiro de volta, devidamente atualizado, corrigido monetariamente. Então, essa é uma outra opção. E a terceira opção, que também pode acontecer, é isso, receber um voucher, receber um desconto, um cupom para utilizar no próprio site. Então, é a opção do consumidor, essas 3 ideias que estão listadas. Risco guardado ao consumidor. Do consumidor. Então, não pode haver uma imposição. Exatamente. Você tem que aceitar isso. Exatamente. Esse é o grande erro empresarial e jurídico da 123 Milhas. Ela vai querer forçar uma única opção. Conversávamos aqui um pouco antes que a minha visão é que, obviamente, na mesa de decisão da empresa, aqueles que têm essa competência de decidir em nome da empresa, sabiam disso, tinham total ciência disso, e sabem que não são todos que vão procurar os seus direitos num português mais claro e objetivo. Então sabem que as pessoas às vezes acabam aceitando voucher para não ter muita dor de cabeça, mas existem milhares de outras pessoas que vão procurar o judiciário para ou receber esse valor de forma integral, porque não querem mais ter qualquer tipo de relação com a empresa, inclusive sendo analisado possível perdas e danos, que é a indenização por dano material e possivelmente por dano moral, ou vão querer ali o adimplemento, né, o cumprimento do contrato. Vão querer falar, sinto muito, você continuar ativo, então eu quero que você cumpra aquilo que eu comprei, aquilo que eu contratei. Então são essas 3 opções que o consumidor ter e, de novo, é faculdade, é escolha do consumidor e não imposição da empresa. Bruno Lemes. Fábio, então você acredita que toda essa situação foi antecipadamente, até muito antecipadamente, planejada e estudada pela empresa que já projetou cenários diante dessa situação que ela colocou para o consumidor? Eu tenho total certeza que isso estava na mesa de negociação deles, na mesa de decisão. Os dirigentes da empresa estavam pensando e sabem que um percentual considerável vai acabar aceitando voucher, um percentual considerável vai simplesmente assumir um prejuízo e sinto muito, às vezes não toma uma atitude, e o percentual vai ser aquele que vai buscar o judiciário para receber o valor corrigido e possíveis perdas e danos. E um percentual vai buscar o judiciário para tentar fazer com que a obrigação seja adimplida. Então, com certeza, eles devem ter esse estudo de mercado deles para saber, essa decisão, se a gente não tomar essa decisão, nosso prejuízo é de tanto. Se a gente tomar essa decisão, nosso prejuízo pode diminuir.
e aí a empresa toma uma decisão comercial. Mas isso é um caso a ser discutido coletivamente ou individualmente? Eu acho que as duas linhas, né? Logo na sexta-feira à noite, ainda no próprio sábado de manhã, você já tinha manifestação do PROCON, você já tinha manifestação do secretário nacional do consumidor, o Vadir Damu, e você já tinha manifestação do Ministério do Turismo. Então, eu acredito até também, aí é uma opinião, não tenho base legal, muito menos uma informação sobre isso, que a decisão comercial também passou por nós precisamos tomar uma decisão um pouco radical para que olhem para a empresa e a gente tenha um auxílio público, digamos assim. Não duvido que isso tenha passado pela cabeça dos dirigentes da empresa. E tomar essa decisão radical, porque, obviamente, isso que eu estou conversando aqui e nós estamos falando, eles também têm essa informação. Eles sabem que eles não podem, que a empresa não tem a possibilidade legal de ofertar para o seu consumidor simplesmente uma opção, quando a própria legislação é muito clara que ele tem 3 opções. Então, eles sabem que eles vão ter muitos processos que vão ter que responder no Brasil inteiro, pedindo e solicitando para que as pessoas recebam aquilo que elas contrataram e vão ter processos onde eles vão ter que possivelmente pagar a indenização pelos valores que as pessoas já pagaram para eles e, por exemplo, de hospedagem e, por exemplo, de algum deslocamento interno no destino. Então a pessoa comprou uma viagem para a Europa e aí ela vai fazer deslocamentos internos lá e as hospedagens que estão lá reservadas. Isso é um dano material que a empresa vai ter que ressarcir se ela não entregar o produto, se ela não entregar a passagem de ida e volta que as pessoas compraram. Possíveis danos morais. Era um valor promocional que muitas pessoas viram a oportunidade de fazer viagens. Isso gera uma expectativa. E a quebra dessa expectativa gera um possível dano moral a ser analisado. Então a empresa vai ter que responder isso. Tá? Se ela, por exemplo, e desse a opção, olha, tem os vouchers e tenho aqui também a opção de você ter o seu dinheiro de volta em 60 dias, em 30 dias, seria uma opção em que provavelmente ela diminuiria consideravelmente o número de ações judiciais que ela vai receber nos próximos dias, nas próximas semanas. A opção dela não ter dado isso, eu confesso que eu não entendi. Muito bem, intervalo da 99 FM, continuamos com a entrevista na rede social. Fábio, nesse ponto é interessante a gente saber também, porque me parece que existe uma dúvida sobre o direito do consumidor de uma forma ampla, de uma forma geral. É diferente, por exemplo, do plano de saúde, né? Quando você tem uma empresa no plano de saúde e essa empresa ela tem problemas, ela não pode cumprir com aquele contrato, ela acaba permitindo ou fazendo em defesa da própria lei que a migração aconteça com outros planos. Portabilidade. Portabilidade. Isso. Agora, é diferente numa agência de turismo, né? É diferente numa agência, numa empresa que trabalha com turismo. Ela não pode mudar para outra empresa, ela não pode colocar uma responsabilidade de aceitação de outra empresa de algo que está acontecendo com ela. Eu acho que isso complica um pouquinho, né? São situações parecidas, mas diferentes, porque até a própria regulamentação de planos de saúde, parte da ANS, parte de outros órgãos de fiscalização, que tem essa intenção de, por ser algo vital, né, para o ser humano, ali você ter o respaldo na saúde, você tem a possibilidade de uma empresa falar, olha, eu não vou conseguir adimplir isso, mas você vai ter esse período de portabilidade que outra empresa vai pegar o seu plano em umas condições parecidas ou idênticas e isso você não vai ficar desassistido. Uma agência de viagens, ela realmente não tem essa possibilidade, a outra empresa vai de forma legal, né? Não é uma regulamentação, mas ela poderia dar, o grande equívoco que ao meu ver da 1, 2, 3 milhas, é ela forçar a barra de dar uma opção só. Ela forçar a barra de dar uma opção só, porque hoje muitas pessoas que estão afetadas, e conheço diversas outras pessoas que estão também tendo esse problema, é a perda da confiança. Então eu não quero mais ter relação com essa empresa. Se eu não quero mais ter relação com essa empresa, a opção dada para restituição do valor pago, mesmo que seja corrigido, mesmo que seja esse ponto, não é a minha intenção, não quero mais ter uma relação comercial, não quero ter uma relação de consumo com essa empresa mais. Então isso faz com que a empresa, forçando essa barra, ela traga para ela provavelmente uma quantidade altíssima de demandas judiciais no Brasil inteiro, né? Porque você pode ajuizar essa demanda
no domicílio do consumidor. Então, se eu sou afetado, eu vou entrar com uma ação contra a 1, 2, 3 milhas em Taubaté. A pessoa que está no norte do país, no sul do país, no leste do país é a mesma coisa. Então, ela vai ter uma quantidade de demandas judiciais altíssima e que isso tem um custo e que provavelmente esse custo foi previsto para eles tomarem essa decisão, mas que vai gerar diversos problemas para ela e possivelmente vamos ver se ela vai conseguir se sustentar depois disso. Bruno. Ô Fábio, e se for um cenário que todo mundo entre na justiça? Daí vai quebrar um pouco esse planejamento, essa projeção. Exatamente. Isso é uma coisa que muitas pessoas que foram afetadas por isso precisam pensar também. Eles colocaram que eles não vão mais emitir passagens dessa linha promocional, das passagens marcadas de setembro a dezembro. Mas eu disse para vocês, eles venderam passagem já para 2025. Então, todo mundo que tem passagem de 2020, de janeiro de 24 para frente, hoje, apesar da empresa não dizer que não vai emitir, ela já dá um indício, porque ela fala, se você tem uma promoção, se você tem uma compra posterior a dezembro de 23 e já quiser pedir o seu voucher, tudo bem. Então ela já dá um indício que ela falou, para frente também eu não vou conseguir, mas ela não disse não para esses outros. Esses outros estão num limbo. O que você vai fazer? Eu vou esperar? Né? Eu vou entrar com uma ação, mas uma ação porque essa empresa disse que não. Então tem uma situação jurídica até complicada para essas pessoas pós-dezembro de 23. Quem tem de setembro a dezembro já recebeu uma negativa. Eu não vou emitir sua passagem. Quem tem de janeiro de 24 para frente, e eles venderam até 2025, não recebeu essa negativa ainda. Está numa situação, num limbo de saber o que vai fazer ou não, que gera ainda um possível dano moral mais claro ainda, porque fica numa situação completamente sem respaldo. Respondendo de forma objetiva a sua pergunta, realmente, se muitas pessoas forem entrar na justiça, provavelmente quem entrou antes vai ser beneficiado. Muito bem, estamos de volta na 99 FM, ouvindo aqui o advogado Fábio Antunes, que fala sobre a polêmica com a empresa 1, 2, 3 milhas. Uma pergunta que é importante a gente fazer aqui, né? Essa entrevista, a gente está na rede social, lá na nossa página no YouTube, Entre Pontos com Pedro Luiz, então tem entrevista lá na íntegra. E também, né, vai ser repercutido aqui no jornalismo da 99 FM. O Fábio, uma pergunta interessante, eu espero que seja interessante, porque o ouvinte está questionando o seguinte: envolve só passagem aérea e tudo aquilo que envolve um pacote para uma viagem, coisa e tal. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eles vendiam pacotes promocionais e passagens aéreas promocionais. Então, a linha promocional eles suspenderam. Tá. Então, mas que envolve também passeios envolve também pacotes promocionais. Quer dizer que as viagens que estavam programadas, contratadas, o hotel, não existe uma crise no setor, então isso não pode provocar uma crise no setor? Eu acredito que já vem provocando uma crise no setor essas passagens promocionais. Não só 1, 2, 3 milhas, mas nós tivemos o caso há poucos meses atrás do URB, que é o antigo hotel urbano, que vendia pacotes semelhantes, com uma ideia semelhante e que parou de entregar. E o hotel urbano, ele teve um agravante que ele não avisava os consumidores. Então, muitas vezes, os consumidores chegavam em um local onde tinha reservado uma hospedagem pelo URB e chegava lá e não tinha essa hospedagem reservada. Isso não tinha acontecido. Então, a pessoa chegou num destino e não tinha onde ficar, porque aquilo que ela tinha comprado não tinha sido efetivado pela empresa. A 1, 2, 3 milhas, ela comunicou de forma pretérita, né? Ela, pelo menos, antes avisou. Então, a crítica e o problema no setor, ao meu ver, é voltado a essas linhas promocionais. Linhas que há alguns anos vêm tendo uma presença no mercado, que muitas agências e muitas pessoas especialistas no setor já criticavam antes, não esperaram acontecer. Você tem muitas pessoas, muitos relatos daquelas influenciadores digitais de viagem, que são pessoas que trabalham da imprensa profissional mesmo, mas relacionado ao setor de viagem, faziam críticas e críticas relacionadas a esse sistema. Então, que sabiam que isso em algum momento ia dar algum tipo de problema. Então, não vejo um problema no setor que depois do período da pandemia vem evoluindo e tendo resultados positivos. Mas em relação a esse especificamente, ao setor promocionais, desse tipo de mecanismo de venda, de pacotes mais baratos, com datas flexíveis, com datas promocionais, aí sim, com certeza, eu acho que chegou no limite. De algum jeito, você acha que deve haver uma interferência do governo em cima disso, do Congresso, Câmara dos Deputados? No mínimo para resguardar o direito do consumidor. Tá. No mínimo, acho que a intervenção... Ontem, né? Não, para ontem. A intervenção do poder público como um todo, então do PROCON,
que é um órgão relacionado ao governo do Estado, como o Ministério do Turismo relacionado ao governo federal e a Secretaria Nacional do Consumidor também, precisam intervir para que seja resguardado e respaldado o direito do consumidor. Se a empresa precisar de algum tipo de auxílio, ela tem até a possibilidade legal e jurídica de repente, uma recuperação judicial. A recuperação judicial é um instituto jurídico que existe para que a empresa não quebre, para que a empresa continue as suas atividades com dificuldades financeiras, mas ela continue com as suas atividades visando em um planejamento a curto, médio e longo prazo, dividido em várias etapas, que depois de cumprido todo esse planejamento, ela volte a atuar com fôlego financeiro. Então, se a empresa precisar de um auxílio público, acho que tem que advir de uma recuperação judicial. Muito bem, essa entrevista está no canal Entre Pontos com Pedro Luiz no YouTube. Quero agradecer aqui a presença importante do advogado Fábio Antunes, falando sobre o assunto, falando juridicamente e também como consumidor, né? Exatamente. Porque ele está entre as pessoas aí prejudicadas, né? Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Sim, acredito. Você vai viajar? Se for viajar, vai para onde? Se eu for viajar, nesse caso, eu iria para a Itália em outubro. Então eu tenho um tempinho. Em outubro, né? É. Vamos ver o que vai acontecer. Que dê tudo certo aí, que você consiga, tá bom? Acho que não só uma viagem programada há tempo. Uma viagem programada desde dezembro ou novembro do ano passado, eu não lembro ao certo. Mas desde o final do ano passado. É isso que pega, né? Você comprar, deixar tudo certinho, né? É uma expectativa reservar criada. A sua vida para essa Exatamente, viagem. organizar o calendário, organizar as questões cotidianas. Entendemos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço para você, um abraço, Bruno. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.